Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, o seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Mas hoje é bem simplesinho o vídeo, eu vou tratar aqui de algo que eu gosto muito, você já deve ter visto na minha playlist, livros que valem a pena. E eu quero falar hoje sobre um livro muito bacana, um dos primeiros que eu li agora durante o ano de 2020, aproveitando esse período aí de quarentena, digamos assim, né? Um livro bacana, super legal, recheado de fatos e dados, que é o famoso Factfulness, do sueco Hans Rosling. Esse livro realmente me abriu muito a cabeça para N coisas que eu, sinceramente, não fazia a menor ideia de como funcionava. E olha que eu leio bastante. Você já sabe que eu leio bastante. Então aqui o subtítulo diz um pouco mais do que o próprio título. E diz o seguinte: o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Esse livro foi escrito pelo Hans Rosling, ele faleceu em 2017, e é um livro realmente bastante interessante, porque aqui tudo o que ele aborda é sobre os fantasmas que o próprio ser humano cria em função de ter pouca base de dados, pouca fundamentação, de ler pouco e assim por diante. Então o livro te dá uma ideia geral, já a partir do primeiro capítulo, de como nós somos, entre aspas, manipulados ou repetimos padrões sem ter a mínima ideia de como aquilo surgiu, de como é que aquilo foi alimentado e assim por diante. Então quando você vai lá para o prefácio, ou melhor, para o sumário, e vai ver realmente tudo aquilo que ele escreveu, e ele vai desenvolvendo isso ao longo do livro, mas com muita informação, baseada em muita pesquisa, ou seja, com muitos fatos e dados. E aqui ele dividiu o livro da seguinte forma: o instinto de separação, o instinto de negatividade, o instinto da linha reta, o instinto do medo, o instinto da generalização, o instinto de destino, o instinto de culpa do ser humano, e foi desenvolvendo item a item por que é que nós carregamos todo esse estigma de ser negativos, generalistas, de muitas vezes não termos opiniões próprias, ou de queremos participar de muita conversa e muita discussão, sem ao menos saber de onde surgiu aquele dado e como é que esse dado se sustenta. Esse livro, do começo ao fim, ele é estimulante no sentido de dizer, poxa la vida, o quanto nós estamos desinformados. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar um dos pontos aqui interessantes que ele aborda. Qual é o grau de escolaridade das mulheres quando comparados com o do homem? Se você me disser assim, 30%, 40%, sinceramente eu não vou me deixar surpreender. Mas, pasmem, a mulher ao longo dos últimos 30 anos, ela quase que se equiparou ao tempo e ao grau de escolaridade do homem. Até a década de 70, mais ou menos, a mulher tinha no máximo 50% de tempo de estudo ou de escola que o homem tinha de uma maneira geral. Hoje, você começa a analisar e ver os fatos aqui do livro, a mulher já está com mais de 80% do mesmo tempo de preparação escolar que o homem já tem. Veja quanta evolução e quanta desinformação chega para nós de maneira distorcida. Um livro super bacana, fácil de ler, recheado de estatísticas, principalmente no que diz respeito aqui ao desenvolvimento da sociedade, da população, do mundo de uma maneira geral, em termos econômicos, em termos estatísticos mesmo de populacional e assim por diante. Vale a pena você dar uma conferida, um livro assim que é sempre para consulta. Aqui na contracapa ele resume muito bem as pessoas por região e renda, a vida nos 4 níveis de renda que ele calculou no mundo inteiro, pessoas que vivem com no máximo $2 por dia, outras que vivem com 2 a 8, as que vivem de 8 a 32 e as que vivem com mais de $32 por dia. O livro é simplesmente fascinante, muito bem escrito, muito bem fundamentado. Aliás, foi terminado inclusive pelo filho e pela nora do autor, porque ele faleceu em 2017, infelizmente de câncer, mas foi um médico que trabalhou muito, conheceu a realidade do mundo através da medicina, palestrando, trabalhando em países paupérrimos
na África, por exemplo, e aqui ele criou um mapa muito bacana, joga no início, que é em relação à expectativa de vida e ao nível de renda de cada ser humano. Mas não é isso que importa. O que importa é que, de fato, quanta coisa nós trabalhamos, nós falamos, nós sustentamos sem a mínima convicção. Vale a pena você conferir, vale a pena ter na biblioteca, principalmente se você é professor, consultor ou um influenciador de alguma forma no mundo em que você vive. Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Vale a pena conferir. Mais uma dica que eu quero deixar aqui para você que está crescendo, se desenvolvendo e quer ler livros bons. Como eu já disse anteriormente aqui, eu não tenho a mínima vontade de indicar livro que eu não leio. Você pode ter até me falado, mas se eu não li, eu não indico. Eu só indico aquilo que de fato eu leio e que vale a pena ser indicado. Ok? Não esqueça de deixar aqui o seu like, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Se você não se inscreveu ainda, te peço, inscreva-se. Vai valer a pena, você vai estar sempre acompanhando aqui tudo aquilo que diz respeito à gestão, empreendedorismo, liderança, ou seja, coisas que de fato são úteis não só para a sua vida pessoal, como a tua vida profissional também. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, até a próxima dica de livro e fica com Deus. Um grande abraço.